Vamos lá, pessoal. A gente vai hoje terminar a parte de semelhança de triângulo, né, vendo a segunda parte do capítulo e vamos dar continuidade aí. Nessa parte a gente vai ver mudando, já assim, dentro do mesmo assunto, mas a semelhança, né, dos sólidos com relação à área das figuras, né? Então, para que você perceba a relação entre as áreas das figuras semelhantes, vamos examinar o que ocorre com os quadrados nas figuras ao lado, né? Temos quadrados pequenos de lado unitário e um quadrado grande de lado 3. Os quadrados são semelhantes e a razão entre o complemento homólogos, né, lados e diagonais, é igual a 3. Então, a constante de semelhança é 3. Aqui a gente pode ver um pouco com relação tanto à semelhança de lado, né, como em relação à semelhança de área. Ó. O quadrado grande ele é um quadrado de 3 por 3 e ele é semelhante aos quadrados menores, que é o quadrado de 1 por 1. Então, quando eu faço essa semelhança aí, vai estar 3, cada 3 centímetros do quadrado maior vale 1 centímetro do quadrado menor. Então, por isso, a semelhança vai estar de 3 por A1, então a semelhança é 3, né? No entanto, né, a figura deixa claro que a razão entre a área do quadrado grande e de um quadrado pequeno é de 9 sobre 1. Ou seja, a razão entre as áreas K é igual a K ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então, aí a gente tem outro dado. Quando a gente está falando em relação à medida de um dos lados ou dessa coisa toda, a relação é uma constante K. Quando a gente está falando em relação à área, essa relação vai ser essa mesma constante, porém eu estou falando de uma coisa que ela envolve duas medidas, então vai ser essa constante ao quadrado. Então a gente sabendo disso, a gente já pode falar que a constante da relação de semelhança entre áreas é uma constante k ao quadrado, né? Observe a figura, né? Nela temos dois polígonos semelhantes de razão de semelhança k igual a 2. No entanto, a área do polígono da figura 1 é igual a 12 unidades de área, enquanto a área do polígono da figura 2 é igual a 3 unidades de área. De novo, a relação entre as áreas é igual a k ao quadrado, que é igual a 4. E aí a gente vê aqui, ó, na figura 1, a gente tem 12 unidades de área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí metade daqui com metade daqui, 11. Metade daqui com metade daqui, 12. Então, nessa figura aqui, a gente tem 12 unidades de medida, né? Quadradinhos de medida. E aqui a gente vê que é 3. Ó. 1, 2, aí aqui ó, tem metade aqui, 3. Então, essa constante para cada... É 3 é de 4, né? 3 aqui, 12 aqui. Então, a cada um quadradinho desse aqui equivale a 4 quadradinhos desse aqui. Ó. Então, ó, 3, 4, com 4, 8, com 4, 12. É essa a equivalência que a gente vai fazer, que a gente vai sempre pensar sendo essa constante, né? Como veremos a seguir, se dois polígonos são semelhantes e a razão entre os comprimentos é k, então a razão entre as áreas é k ao quadrado, né? Área de triângulos semelhantes, né? Observe na figura a seguir dois triângulos semelhantes com base A e A' e altura H e H'. Fica estranho esse negócio de H', fica lindo, né? Aí aqui a gente tem os dois triângulos, né? Como são semelhantes, as razões entre as bases é a mesma razão entre as alturas.
Esse número é a razão de semelhança das duas figuras. Ó. Vai ficar, ó, a linha é igual a constante de semelhança K vezes o valor de A, e H' é igual a constante de semelhança K vezes H. Né? Porém, se S e S' são as áreas dos dois triângulos, nós temos lá S, que é a fórmula da, área, né, que é 1/2 vezes a base vezes a altura, né? E aí a gente vai ter lá, S' é igual a 1/2 vezes a linha vezes a altura, que é igual a 1/2, aí a gente substitui o H', o H1 e o A1, né, por essas equaçõezinhas que a gente fez aqui, ó, que vai ficar K vezes A, K vezes H igual a K ao quadrado, e aí vai ficar, ó, 1/2 vezes A igual a K ao quadrado vezes S. Então, quando a gente tem se eu já tenho a área do primeiro triângulo, e se eu souber ou conseguir calcular a constante de proporcionalidade, vai ser fácil de eu fazer a nova área, né? Porque eu vou botar a constante de proporcionalidade ao quadrado vezes a área do triângulo que eu tenho como base, né? Isso aí, aos poucos, a gente vai vendo no decorrer do curso, né? Concluímos, então, que a razão entre as áreas do triângulo semelhante é igual ao quadrado da razão da semelhança. A propriedade acima, que mostramos valer em triângulos, vale naturalmente para polígonos, pois estes podem ser divididos em triângulos. Mas é importante saber que esta propriedade vale para qualquer figura semelhante. Então, qualquer figura semelhante que a gente acha, a constante da relação de proporção, a gente vai conseguir fazer, com base nessa constante, o valor da sua área também, né? A razão entre a área das figuras semelhantes quaisquer é igual ao quadrado da razão da semelhança. Se eu tenho que a semelhança dos lados é 2 e eu tenho que a área é 4, então vai ser 2 ao quadrado vezes a área antiga, né? Por exemplo, em algum momento, na primeira metade do século passado, uma pessoa chamada Afrânio tinha um valioso terreno desocupado, perto do centro da cidade do Rio de Janeiro. Com a urbanização da cidade, ruas novas foram abertas e o terreno de Afrânio ficou reduzido a um triângulo ABC, né, que a gente tem na figura aqui. E retângulo em B. Então, ele é um triângulo ABC que tem um ângulo de 90 graus em B. Ainda de grande valor, pois o lado AB media 156 metros. Pois bem, Afrânio morreu e em seu testamento, os advogados encontraram as instruções para dividir o terreno igualmente entre seus 2 filhos. Era assim um muro deve ser construído perpendicular ao lado AB, de forma que os 2 terrenos resultem na divisão da divisão tenham o mesmo valor. O que tem de forma de um trapézio será do meu filho mais velho e o outro será do mais novo. Os advogados concluíram que os terrenos deviam ter mesma área, pois o testamento dizia que deveriam ter o mesmo valor. Mas não foram capazes de decidirem que posição deveria ficar o muro. Conta meu avô que o episódio ganhou as páginas dos jornais por vários dias, com leitores opinando de diversas maneiras sobre a posição correta do muro. Eles falavam e se divertiam muito com as opiniões absurdas, mas ao mesmo tempo me instigava a resolver o problema. O problema retorna para vocês em que posição relativamente o muro AB do terreno o muro deve ser construído. Então,
a gente tem que ele é um triângulo retângulo e que ele foi dividido em dois pedaços que têm a mesma área, porém, né, não tem a mesma forma e tem que ser construído um muro nele. Então, aqui a gente tem um triângulo, ó, sendo retângulo em B, e a gente sabe que aqui é 156. Então, a distância aqui vai ser 150, um lado vai ser x, né, e o outro vai ser 156 menos x. Na figura acima, MN é o muro que deve ser construído perpendicularmente ao lado AB. Perpendicular, né? AB aqui, perpendicular, fazendo 90 graus, né? Ele podia ter falado também paralelo com BC. O triângulo AMN e o trapézio MNBC, ó, aqui a gente tem um triângulo e aqui a gente tem um trapézio, né? Tem a mesma área, que é igual à metade da área do triângulo ABC. Como os triângulos MN e ABC são semelhantes, a razão entre as áreas é K ao quadrado igual a 2. Se é igual a 2 é porque é a metade, né? Temos que a razão entre o comprimento de é igual a K é igual a raiz quadrada de 2. Logo, né, se eu tenho que um lado, né, no caso, o lado todo vale 156, 156 sobre a raiz de 2 vai ser a razão que eu preciso que eu do meu triângulo, né? Então vai ser 156 sobre raiz de 2 igual, aí eu vou ter que fatorar, né? Vou ter que fazer aquele procedimento de tirar a raiz quadrada do denominador, que eu vou multiplicar embaixo e em cima por raiz de 2. Então, eu vou ficar com 156 vezes raiz de 2 sobre 2. Divido 156 por 2, vai dar 78 raiz de 2, que dá aproximadamente 110,3. Então, essa distância de x aqui, ó, vai valer 110,3. Então, o muro vai ter que ser construído aqui, aonde der 110 metros e 3,3 metros, né? Basicamente isso, a gente só usou a relação de proporção. Outro exemplo, né, na figura a seguir, AD é igual a 1/3 de AB e AE é igual a 2/3 de AC. O segmento DE divide o triângulo em duas partes. Um triângulo de área S1 e um trapézio de área S2, qual destas áreas é maior? No caso aqui, né, a gente vai ter um trapézio aqui embaixo e um triângulo em riba, né? Como os triângulos ABC e ADE são semelhantes, no caso lado, ângulo, lado, a razão entre as áreas do triângulo ADE e a área do triângulo ABC é igual a 2/3 ao quadrado, né? Porque já dá aqui, ó, que a relação deles é de 2/3. Então vai ser de 4/9, né? Porque como a relação é 2/3, mas a relação da área ela é sempre ao quadrado, vai ser 2/3 ao quadrado. Logo, a área do triângulo ADE é igual a 4/9 do total. Enquanto a área do trapézio fica com 1 menos 4/9 igual a 5/9, né? Que aí eu vou fazer MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, depois subtrai os numeradores, vai dar 5/9 do total. Portanto, a área do trapézio é maior, né? Porque se eu tenho o mesmo denominador, a área maior vai ser a que tiver um numerador maior. Sempre quando eu estiver comparando áreas assim, se eu tenho o mesmo denominador, é só eu olhar para o numerador. Se eu tiver denominadores diferentes, eu tenho que igualar os denominadores para depois eu olhar para os numeradores, tá? Relação métrica. Considere o triângulo ABC, retângulo em A, e seja o perímetro, né, AH,
a altura relativa à hipotenusa deste triângulo. Os segmentos BH e CH são denominados projeções dos catetos. Ó. CH, BH e C. CH, né? São denominadas projeções dos catetos AB e BC. Da semelhança dos triângulos ABH e CAH, nós temos, ó, M tá para H, como H tá para N. Ó. M tá para H, como H tá para N, né? Porque se eu deitar esse triângulo aqui, ó, eu vou ter que ele também, essa lateral, é a lateral de K, né? Então, vai ter H ao quadrado é igual a M vezes N. Da semelhança do triângulo ABH e ABC, nós temos que, ó, C sobre A é igual a H sobre B. Então, nós temos que A vezes H é igual a B vezes C. Isso aí tudo por regra de 3, né? Assim como C sobre A é igual a C tá para A, assim como M tá para C, né? Porque, ó, é base pelo cateto, né? Aí vai ter C ao quadrado é igual a A vezes N. Da semelhança do triângulo CAH e ABC, nós temos, ó, beta para A, beta para N igual a ata para B. Ó, B, do lado B. B tá para N, a hipotenusa tá para esse cateto, assim como, ó, N, beta para N, na verdade, beta para A. B tá para A, né, que a hipotenusa tá para o catetão grande, porque a gente está vendo o triângulo grande, tem a mesma relação do que N está para B, ó. Então, vai dar B ao quadrado é igual a A vezes N. Somando as relações 3 e 4 e utilizando o fato de que M mais N é igual a A, ó, nós temos B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes A mais N, M mais N vai ser A, então vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado, que é a fórmula de Pitágoras, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Considere o retângulo ABC abaixo, em que AB mede 12 e a altura mede 5. Determine a distância do vértice a diagonal DB. A gente cruzou a diagonal, né? A gente quer saber essa distância aqui. E a gente tem, ó, um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo aqui. Pelo teorema de Pitágoras, aplicando no triângulo ADB, ó, ADB, que é o triângulo inteiro, temos, ó lá, BD ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que vai dar DB igual a 13, né? Porque aí vai dar raiz quadrada de 169, se eu não me engano. E aí vai dar raiz quadrada de 13, né? A distância do vértice A diagonal BD corresponde à altura AP, que é essa daqui, né? Então, ó, 13 vezes H igual a 12 vezes 5. H igual a 60 sobre 13. Façam a atividade aí para mim, galera. Página 167, de 1 a 4. Aguardo vocês aí para qualquer dúvida. Fiquem com Deus. Um grande abraço.